E o City Tour do programa Mundo Passaporte de hoje vai fazer uma viagem de volta ao passado. A capital do Maranhão, São Luís, foi fundada em 8 de setembro de 1612 e é a única capital brasileira fundada por franceses. Mas você sabe onde tudo isso começou? Você sabe onde São Luís foi de fato fundada? Poucos maranhenses sabem, mas isso eu vou mostrar para você no programa de hoje. Eu vou me encontrar com o historiador Antônio Norberto nesse exato local onde São Luís foi fundada, em 8 de setembro de 1612. Vem no City Tour do Mundo Passaporte de hoje. O programa Mundo Passaporte está agora no bairro do São Francisco. Aqui na verdade é conhecido como Baza, né? Mas ali ao fundo está o prédio Malibu, muito conhecido aqui em São Luís. E aqui embaixo nós temos a Avenida Ferreira Goulart, né? Que é aquela avenida que contorna toda a região do São Francisco, Minha, a Ponte do São Francisco. Nós estamos no exato local onde São Luís foi fundada. Na verdade, onde os franceses chegaram pela primeira vez foi nesse local aqui. Pouca gente sabe disso. Inclusive aqui não tem nada que simbolize isso. Não tem uma estátua, não tem um monumento, não tem uma placa que dê referência a isso, que deveria até ter. Mas quem vai contar um pouco dessa história aqui é o grande historiador Antônio Norberto, conhecido nosso, que vai falar um pouco da história aqui da fundação de São Luís. Nós estamos na Ilha do São Francisco, que deixou de ser ilha por um pequeno detalhe, né? A gente explica logo que nesse local existiu o que a gente vê como o primeiro forte do Maranhão, o Forte Sardinha, que depois recebeu o nome de São Francisco, que deu nome a toda essa região. E antigamente aqui era uma ilha, o São Francisco era uma ilha, desde os primórdios, deixou de ser a partir de 1970, quando fizeram a Colares Moreira e ela dividiu ali um lado a Laguna da Jância e do outro lado o Jaracati, mas você circulava ela por canoa e até uma embarcação um pouco maior, sempre, até 1970. Aqui, por que aqui é a importância desse lugar? Que, como você disse, Davi, aqui não tem um monumento, aqui não tem nada fazendo referência a isso, mas aqui é um dos locais mais importantes da história do Maranhão e talvez até do Brasil. Por quê? Porque foi nesse lugar que Daniel de Latouche entregou a França Equinocial para os portugueses, para Alexandre de Moura. Então tem uma importância muito grande, quase metade do território do Brasil foi passado aqui, nesse local, tá? Mas a gente queria falar também da importância do Forte Sardinha desde o início. Ele não se tem a data exata quando ele foi criado, fundado, mas pelo menos desde 1594, pelo menos nessa data já existia o Forte Sardinha, que era um forte de pau a pique, provavelmente com 2 ou 4 peças de artilharia, e ele servia para proteger a única coisa que tinha de mais consistente na parte norte do Brasil. O que existia era Natal, na época com 400 habitantes apenas, e de lá até os confins, passando pelo Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Guianas, o que existia de mais consistente era exatamente aqui em São Luís. Esse aqui na Upauaçu, o Forte Sardinha, que era situado nessas imediações, e mais precisamente onde está o edifício Malibu,
esse forte, ele dava proteção a um reduto. Existia um reduto aqui, um reduto francês, comandado por Charles de Vaux, comandado por Adolphe de Monville, de Manoir, Guérin e uma série de outros franceses, que ele pegava especialmente do Vinhais Velho, passando aqui, que era o núcleo desse reduto, até a Ponta da Areia, onde tinha o porto de Geviré, que é o porto do Yacht Club, ali do lado, onde até hoje existe desembarque e embarque. E tinha também uma feitoria, que é um local de troca ali do lado da Ponta da Areia, em local assim um pouco inexato, a feitoria, que era onde se trocava o que vinha da Europa, o que vinha dos portos de Rouen, Cancale, Saint-Malo, Havre de Grace, La Rochelle, e Dieppe e tantos outros. Então esses portos traziam as tecnologias de lá para cá, que era machado, foice, anzol, serrote, serra, faca, canivete e tantos outros, o espelhinho, né? Que hoje a gente substitui o espelhinho pelo smartphone, é o nosso espelhinho de hoje, eles tinham da época, a gente tem o de hoje, e a gente se vê no smartphone, eles se viam no espelhinho. Então só muda a época, mas as transferências, as trocas continuam as mesmas. A gente continua mandando riqueza para lá, riqueza in natura, e eles mandando coisas trabalhadas, né, processadas, digamos assim. Por que aqui não é fundação? Porque aqui era mantido, os que estavam aqui era mantido por uma companhia de comércio, lá da região da Normandia e da Bretanha. Porém, aqui não teve o toque oficial, aqui não foi uma coroa, como foi a Fundação de São Luís, mandado pela coroa francesa. Então, a partir daí, é que a gente pode falar em fundação, que isso já aconteceu no outro promontório. O que é um promontório? É um local onde nós estamos, um local elevado em relação ao mar e uma parte alta. Então, a Fundação de São Luís, o forte saiu daqui e foi para a fundação aqui perto, que é exatamente a Praça Pedro II. Ali era o Forte São Luís, que pegava toda a praça, que já veio em 1612. Para que acontecesse aquilo ali, os que estavam aqui, Charles de Vaux e os demais franceses, foram para a França pedir ajuda para o rei, e lá se encontraram com Daniel de Latouche, se encontraram com muita gente lá, acabaram fazendo um trabalho de propaganda do Maranhão daqui, e aí o rei mandou para cá. O rei mandou quem? O rei mandou Daniel de Latouche para ver o local, fazer apontamentos. E aí depois, quando Daniel de Latouche já volta em 1612, ele não faz aqui, não começa a cidade aqui no São Francisco, que seria uma boa opção, mas já estava ocupado. Então ele começou ali do lado, ele começou exatamente no promontório onde hoje é a Praça Pedro II, que na época era chamado de a Praça do Forte. Então foi assim que nasceu São Luís. E aqui é o embrião, aqui é o DNA. Por isso muita gente tenta... fala que os franceses passaram pouco tempo e não sei o que. Oficialmente foram 3 anos, mas anteriormente, extraoficialmente, foram décadas que eles passaram aqui no Maranhão, e é por isso que São Luís tem o DNA dos franceses, e a gente explica isso no detalhe. Tem uma curiosidade que em 1954, aproximadamente, o embaixador da França estava aqui, e ele procurou o Salvio Dino, que é escritor, poeta, escritor, disse para os alunos dele, na verdade, lá na Praça Pedro II, ele disse, olha, o embaixador não, o embaixador estava lá, mas quem falou foi Rubem Almeida, o historiador e escritor Rubem Almeida, professor. Disse, olha, procurem saber onde existiu o Forte Sardinha, porque foi lá que os franceses, foi lá que São Luís passou de mãos francesas para mãos portuguesas. Foi lá que Daniel de Latouche se rendeu e ele acabou depois indo embora, e os portugueses tomaram a região, ficaram com a região. Então lá merece ter uma placa, lá merece ter um monumento. Procurem descobrir onde é o Forte Sardinha. E aí o Salvio Dino, já mais recente, há 10, 12 anos, me procurou, e eu disse, olha, eu sei mais ou menos onde existiu o Forte Sardinha. Aí comecei a pesquisar, descobri que esse local aqui está nos mapas. Felizmente isso consta nos mapas. Você tem que buscar bastante, mas tem uns 3 livros que mostram o local exato. Então, a partir daí ele me procurou para a gente fazer um monumento. A gente espera poder fazer o quanto antes esse monumento, porque aqui, como eu já falei, foi decidido praticamente metade do território do Brasil foi nesse lugar aqui onde teve a rendição. Aqui era para ter muito mais do que um monumento. Era para ter
um grande aparato turístico nesse local onde nós estamos, porque isso é muito bom para o Maranhão, é muito bom para o turismo, e a gente tem que aprender a trabalhar com questões simbólicas como esta.